É hoje, a bola rola e como rola no Maracanã, todas as emoções de Vasco e Fluminense, que é o primeiro capítulo de 180 minutos, valendo a vaga final da Copa do Brasil. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E é hoje, às 8 da noite, a bola vai rolar e como vai rolar no Maracanã. Vasco e Fluminense é o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que quem for à final vai jogar o jogo decisivo, que é o segundo jogo, no Maracanã. Então vale muito para os dois lados e brigam pelo segundo título da competição. Ambos já chegaram duas vezes na final da competição com um vice e um título. O Fluminense chegou à final em 1992 e perdeu no título para o Internacional. E em 2007 bateu no Figueirense e foi campeão da Copa do Brasil. Já o Vasco, finalista em 2006, perdeu o título o arquirrival Flamengo e em 2011 bateu no Curitiba e foi campeão. Então é um jogo que os dois querem ir pela terceira vez para a final da Copa do Brasil e um título nacional que todo mundo quer, obviamente. Então vai ser um jogo de muitas emoções lá no Maracanã. No lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz tem um desfalque do time titular para esse primeiro jogo e o segundo, que é o Lucas Pintão, que se lesionou, não joga mais em 2025, e com isso o Pumita ganha espaço na lateral esquerda, já que o Vitor Luiz, que é o lateral esquerdo de ofício, não aproveitou a oportunidade na derrota de 5-0 para o Atlético Mineiro e, pelo visto, o Fernando Diniz não confia no Leandrinho. Então vai improvisar o lateral direito na esquerda no clássico. E o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta e Pumita, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. Nuno, Anderson Gomes, Ryan. Serão esses 11 que estarão jogando logo mais lá no Maracanã. Para falar do Fluminense, nada melhor que o Antônio Viana, meu parceiro de Ministério da Saúde, assessor de imprensa do Hospital da Lagoa e craque sobre o time da Laranjeiras. Fala aí, amigo! Fala, Tiagão, o Fluminense chega para esse jogo como favorito e a gente já vai chegar aqui logo dando uma boa notícia para vocês. A escalação do Fluminense para o jogo contra o Vasco é muito parecida com a escalação que o Fluminense entrou em campo quando o Vasco venceu por 2-0, deu olé no começo, no meio do segundo tempo já estava dando olé e sobrando para cima do Fluminense, na melhor fase do time do Fernando Diniz, né, pelo lado de vocês. A escalação do Fluminense é muito parecida. Naquela ocasião o Fluminense jogou com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga Thiago Silva e Freitas, René na lateral esquerda, os volantes Martinelli e Hércules, o meia é o Lúcio Acosta, o argentino, e o trio de ataque numa ponta Canóbio, na outra ponta Serna, e o centroavante naquele dia foi o Germancano. O Germancano não joga, machucado, jogou muito poucas partidas nesse campeonato, nessa temporada. O titular do Fluminense deve ser o Everaldo, que também é uma notícia boa para o Vasco, né? Everaldo não faz gol, virou meme desde a Copa do Mundo e tem efetivamente atuações muito abaixo da média para um time grande, para um time de Série A. O Everaldo definitivamente ele joga por falta de opção. O Cano
Parece que o jogador ficou bichado, né? Apesar de ídolo da torcida do Fluminense. O John Kennedy oscila muito, tem muitos problemas. E as últimas atuações deles foram muito ruins. Então vai acabar o Everaldo jogando por falta de opção. Entre Serna e Canóbio, o Canóbio não joga, que também é o titular, porque está suspenso. Terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão. E o provável titular no lugar dele vai ser o Soteldo. Soteldo que também não vinha jogando, vinha tendo também atuações muito ruins, ficou muito tempo fora. E ele ressurgiu na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense enfrentou o Grêmio lá em Porto Alegre. Ele jogou de titular, o Canóbio também estava suspenso. E ele teve uma boa atuação, fez 2 gols. O Fluminense ganhou de 2-1 fora de casa. Resultado que serviu para o Fluminense garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores, acabando em 5º lugar. E o Soteldo virou uma opção. Entrou durante o jogo contra o Bahia e deu assistência para o 2º gol do Thiago Silva na última rodada. E deve ser o titular na partida contra o Vasco no lugar do Canóbio suspenso. Canóbio que provavelmente volta para a segunda partida, para o jogo de volta. No meio de campo, Martinelli e Hércules como volante e o Lúcio Acosta de armador. Esse deve ser a formação. No último jogo contra o Bahia, o Hércules deu lugar ao Nonato. A gente não sabe se foi especificamente por conta daquele jogo, se o Hércules volta a ser titular agora contra o Vasco, que foi o jogador que jogou na última partida contra vocês, e que vem sendo titular ao longo do ano no Fluminense, ou se o Nonato efetivamente ganhou a vaga na cabeça do Zubeldia. Então a gente vai também, é uma dúvida que vai ficar ali para a hora do jogo, mas essa é a única dúvida que eu diria do Fluminense para esse jogo, se vai jogar Nonato ou Hércules. O resto dos jogadores, o Soteldo provavelmente vai ser o titular no lugar do Canóbio, formando dupla de zaga com o Everaldo e Serna, que também deve ser mantido o Everaldo, apesar das mais atuações, e o Serna também, que vem tendo mais atuações, também deve ser mantido. E a zaga, a linha de 4, que é entre Samuel Xavier na direita, René na esquerda, Thiago Silva e Freitas no meio, com o Fábio no gol. Esses devem ser os titulares para o Fluminense enfrentar o Vasco nessa partida de ida com o mando do Vasco, né? Nesta quinta-feira no Maracanã. É isso, Thiago, assim que chega o Fluminense. Esperamos um bom jogo mais uma vez e quem sabe a gente volta aqui para falar sobre o pré-jogo da partida decisiva no próximo domingo. Um abraço, Thiagão. Tchau, tchau. Galera, lembrando que esse jogo vai passar na Sport TV, na Premiere, no Amazon Prime. No Amazon Prime, inclusive com a narração do Galvão Bueno. Então tem opções, né, para as 2 torcidas que não conseguiram comprar ingressos para o jogo assistirem a partida do lado do Vasco. Inclusive terá a Vasco Fan Fest lá no Cantinho. E recomendo que vocês, inclusive também na sede da Lagoa, a partir das 7 da noite, que vão ter um telão com o jogo ao vivo lá na sede da Lagoa. Recomendo que vocês, quem não conseguiu ingresso para ir, vá lá empurrar o time nos 90 minutos, porque vai ser casa cheia no Maracanã, com a torcida do Vasco empurrando os gigantes da colina para ter uma boa vantagem no jogo de volta no domingo também no Maracanã. Então é isso, galera. Até o nosso... Não terá hora do almoço devido ao jogo, mas lá pelas 6, 6h30 estaremos lá no Maracanã com o nosso short, com nossas entrevistas na coletiva após jogo, repercutir tudo que rolar lá no Maracanã. E às 7 da noite, quando o Vasco divulga a escalação, a gente vai fazer a análise rápida da escalação. Na hora do intervalo, se o áudio e a internet, porque a internet no Maracanã é sofrível, né? Permitir, a gente vai também repercutir rapidamente, analisar o primeiro tempo e com todas as emoções lá sobre Vasco e Fluminense. Até mais.